prontinho, a gravação iniciada. Agora deixo o palco para vocês, Ricardo e Roberto. Um bom evento a todos, qualquer coisa é só chamar. Obrigado, Karen. Muito obrigado, Karen. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma Quinta da Educação da Russell Bedford. O assunto de hoje é a importância da auditoria cooperativa para o planejamento de auditoria contábil. O meu nome é Ricardo Cristófalo, eu serei o mediador desse evento, né? E vocês podem enviar aí a dúvida de vocês no chat, né? Ou contribuir aí, caso tenham interesse, né? E vamos dar sequência aí. Isso. Então, vou fazer uma breve apresentação da nossa empresa, né? Nós somos membros da Russell Bedford Internacional, que foi fundada em 1983 na Inglaterra. É uma rede global de firmas independentes de contadores, auditores, consultores fiscais, consultores de negócio, e é classificada como uma das principais redes de contabilidade do mundo. A experiência financeira que a Russell oferece é dividida em 4 áreas, né, que é consultoria financeira, auditoria, contabilidade e tributação internacional. A Russell Bedford Brasil, né, está há 10 anos aí presente, tem experiência consolidada nos setores público e privado. Adquirimos aí no ano de 2021 o selo GPTW, né, foi uma conquista de todos os colaboradores, e temos sócios e diretores engajados na qualidade dos serviços prestados, além de ter mais de 1.000 clientes. Atuamos em todos os estados brasileiros, né? Trabalhamos com a prestação de serviços nas áreas de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance e tecnologia da informação. E levando você mais longe, né? Nós levamos a sua empresa mais longe com uma equipe de profissionais multidisciplinares e altamente qualificados. Então, eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, né? O Roberto Miléo Reich. Ele é sócio da auditoria aqui da Regional Paraná. É graduado em Ciências Contábeis, possui MBA em Administração do Terceiro Setor. Tem os registros CNAE, CVM, Banco Central, SUSEP e Previc, e possui 8 anos de experiência na área de auditoria independente. Eu, mediador, sou sócio da auditoria aqui da Regional Paraná também. Sou graduado em Ciências Contábeis, pós-graduação em Gestão Tributária, tenho o registro do CNAE e 8 anos de experiência aí na área de auditoria e contabilidade. Então, eu passo a palavra para o nosso palestrante, Roberto. Boa apresentação, Roberto. Obrigado, Ricardo. E na verdade, até deveria ter colocado Ricardo palestrante e mediador também, porque vocês vão notar aí no decorrer da apresentação que ele vai participar também ativamente da apresentação, ajudando. Então, vamos lá. A gente vai comentar hoje da importância da auditoria cooperativa para o planejamento da auditoria contábil. Essa ideia surgiu justamente porque nós estamos aí em fase de execução da auditoria cooperativa e, ao mesmo tempo, a gente já inicia alguns trabalhos de pré-balanço, visando aí a auditoria de encerramento das demonstrações financeiras. E esse é um momento muito importante de você aproveitar tudo aquilo que você coleta de informações na auditoria cooperativa, que é um trabalho muito grande. Realmente as exigências do Banco Central são enormes, então eu acho que cabe a nós, da auditoria externa, realmente aproveitar nesse momento quando a gente efetua esses 2 trabalhos, né, tanto a auditoria cooperativa como a auditoria contábil. Falando um pouco aqui da resolução 4454, é essa resolução que dispõe sobre a auditoria cooperativa, né? Então, ela já determina por meio dessa resolução que a auditoria cooperativa ela deve abranger a avaliação da instituição objeto da auditoria em relação à adequação do desempenho operacional e da situação econômico-financeira, a adequação e aderência das políticas institucionais, a formação, a capacitação e a remuneração compatíveis com as atribuições e cargos
ao atendimento aos dispositivos legais e regulamentares, inclusive no que se refere à adequação dos limites operacionais e dos requerimentos de capital, as regras e práticas de governança e controles internos, a adequação da gestão de riscos e de capital, a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, ao crédito rural e ao programa de garantia da atividade agropecuária, aplicáveis às instituições financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural, e ao relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros. Aqui eu fiz apenas uma leitura, porque a gente vai comentar sobre esses tópicos aí no decorrer da apresentação. E essa própria resolução, a 4454, ela já deixa aqui evidente que as atividades de auditoria cooperativa, do que se trata essa resolução, elas podem ser desempenhadas cumulativamente com a prestação de serviços de auditoria externa. Então, é até um ponto importante aí que ela deixa bem claro na resolução, até devido à importância dessas duas auditorias serem realizadas por uma mesma empresa. Então, iniciando aí as análises efetuadas da auditoria cooperativa, até para que vocês possam mais ou menos entender, a gente vai comentar primeiro sobre as análises que a gente efetua aí na auditoria cooperativa, e depois a gente faz aí associa aí com as normas de planejamento e outras aí que a gente acha que a gente consegue fazer relação, né, com as informações que a gente coleta e com que a gente pode embasar no planejamento. Então, as primeiras análises que nós efetuamos na auditoria cooperativa, a gente verifica aí a situação econômico-financeira. Já nas primeiras avaliações, o Banco Central determina que a gente verifique aí a compatibilidade das receitas e despesas com as características operacionais da instituição e com o volume de operações. Então, a gente já efetua de início, de certa forma, uma revisão analítica, né, comparando saldos de vários períodos entre as contas aí de receita e de despesa, para verificar se há aí alguma situação que mereça um destaque, mereça aí algum questionamento por parte da auditoria aí com o pessoal da gestão da cooperativa. Então, a gente verifica aí de repente, se as contas de despesa elas estão superiores às contas de receitas, se elas estão superiores, se os números estão melhorando. Muitas vezes a cooperativa ela possui um valor de despesa superior ao valor de receita, porém existe um planejamento estratégico, existe aí um plano de reestruturação. Então, tudo isso a gente analisa para realmente entender como é que está a situação da cooperativa no momento, e faz todas aí as interpretações para informar para o Banco Central qual é a nossa opinião referente a essa situação. Aí, a gente já verifica junto com essas análises, a gente já consegue ver como é que está o desempenho operacional, a rentabilidade, a atual situação, né, econômico-financeira da cooperativa e a viabilidade da cooperativa, né? A gente consegue realmente enxergar se ela vai ter condições de pagar suas contas, se de repente está numa situação aí crítica. Tudo isso a gente analisa e interpreta. Tem algum comentário aí, Ricardo, que você queira acrescentar? No caso, né, quando a gente fala ali de receitas e despesas, né, a gente está falando da auditoria cooperativa, né, que geralmente a gente tem optado aí por fazer no mês de junho, né, porque ela fecha de forma semestral, né. E quando a gente vai fazer o planejamento da auditoria contábil, né, a gente já tem esses testes efetuados aí que vão servir para fazer ali desenvolver o nosso planejamento, né, que é a nossa pauta, e é a mesma coisa com relação ao desempenho operacional. Tudo isso vai trazer informações ali que vão ser relevantes, né, para a gente desenvolver o planejamento da auditoria contábil. Exatamente, aí como o Ricardo falou, no momento que a gente efetuar o planejamento, aí visando a auditoria contábil de encerramento, a gente já tem essa informação de como é que está a situação econômica financeira, né? E caso a situação esteja ruim, com certeza o planejamento, isso será levado em consideração, e aí possíveis testes, várias análises, elas serão consideradas com base Já vai dessas dar uma informações. direção, né?
uma Com direção certeza. ali, se tem, principalmente se tem problema, você já sabe, Isso. quando for fazer a auditoria contábil, você já sabe aonde que você deve melhorar os testes, né, dar mais uma Isso. olhada, e assim. E até complementando, né, que nem eu comentei anteriormente, muitas vezes os números eles estão ruins, porém, se comparar com períodos anteriores, esses números podem estar melhorando. Então, você já vai questionar o cliente, você já vai ter várias informações, de repente você já inicia o planejamento da auditoria contábil sabendo que os números estão melhorando, que existe um plano de reestruturação, um planejamento estratégico para que esses índices melhoram. Então, e isso também, caso realmente seja efetivo, que existe um plano para que os números melhorem, na auditoria o auditor já fica, de certa forma, mais confortável na hora de identificar os riscos, né, e avaliar aí quais testes serão efetuados. Bom, depois que a gente efetua aí essa análise da situação econômico-financeira, a gente já parte aí, talvez, para o maior teste que a gente faz aí na auditoria cooperativa. Complementando, Roberto, o Henrique comentou aqui no chat, né, que realmente essas informações sobre o desempenho econômico-financeiro é importante fazer no planejamento e ir acompanhando, né? Ele só fez um apontamento ali que é bem lembrado, né? E até aproveitando aí o comentário do Henrique, tem algumas pessoas aí, alguns participantes que possuem aí já uma experiência boa com cooperativa, auditoria cooperativa e auditoria das demonstrações contábeis de cooperativas, então qualquer aí comentário, às vezes para complementar, às vezes algo que a gente deixou de falar, se acharem prudente comentar, será com certeza bem-vindo. Então... Roberto e Ricardo, Opa! Boa noite, é Marcos, aqui de Regional Minas. Tudo bem? Eu estou vendo vocês falando sobre a auditoria de cooperativa, né? E a gente está passando nessa semana. Eu comecei já fazendo um cliente e aí gerou até uma dúvida, porque com relação às receitas e despesas, né, conforme o escopo, eles falam de rentabilidade da receita e despesa e da eficiência dessa. No caso, a eficiência seria da receita e despesa ou a eficiência da administração em gerir as informações de despesa e receita? Então, esse é um item que eu fiquei com dúvida. No momento em que você faz as análises lá das receitas e das despesas, a primeira situação que você vai observar é se as receitas operacionais elas estão superiores às despesas operacionais. Caso estejam, tal que é saber se a cooperativa está tratando disso, se existe aí algum planejamento por trás desses números ruins, se existe aí um planejamento estratégico, é muito comum a gente verificar aí nas cooperativas um planejamento estratégico aí de médio, curto ou médio prazo, então é mais ou menos isso. Se você verifica pelos números lá, pelas receitas e despesas, que as receitas estão superiores e que realmente dos últimos meses mantém estável esse percentual, agora, se os números estiverem ruins, aí sim eles vão precisar apresentar algum plano de reestruturação, algum planejamento que esteja aí sendo discutido. Caso contrário, você pode classificar a situação, inclusive, como bem ruim, e dependendo da situação, até para que seja informado o Banco Central como um fato aí a ser mencionado. Não, então, nesse ponto aí, então eu fiz correto, porque eu estava com dúvida nessa questão, se seria sobre a eficiência da receita em si, né, quando compara ali a receita operacional com as despesas operacionais, e aí obtém-se o resultado, né, as sobras que está tendo. Então, no caso deles aqui, está com a sobra positiva. Então essa já é uma eficiência, né? Então, eu já estou testando tanto a rentabilidade da cooperativa quanto a eficiência nesse teste. Isso, e inclusive em outras análises aí que a gente efetua na auditoria cooperativa, essa parte aí que você comentou de gestão, elas já são analisadas, né? Então, nos itens subsequentes que você vai analisar aí no escopo do Banco Central, você já consegue visualizar como é que é a gestão. Isso que eu estava imaginando. Porque eu vou avaliar os conselhos, eu vou avaliar a administração
classificação, eu vou Isso. avaliar... então, eu vou fazer todo um processo de avaliação subsequente a essa questão. Não, e até interessante que você vai observar aí nos slides subsequentes que a gente até mais ou menos comenta aí sobre outras análises que a gente efetuou, que fala justamente dessa parte de gestão, verificar como é que estão os índices, né, todos os limites operacionais, mas bem interessante aí tua pergunta, que pelo menos a gente já observou aí que já conseguiu contribuir aí com alguma coisa, isso é bem bacana. Não, já tirou minha dúvida, valeu aí. Com certeza. Então, voltando aqui a gente estava iniciando aqui as análises massificadas, até eu coloquei uma observação aqui, que em algumas cooperativas, as operações de crédito, elas chegam a representar até mesmo 90% do ativo. São aquelas cooperativas menores, lá de capital em empréstimo, outras que possuem aí aplicações financeiras, o percentual é menor, mas também ela tem uma relevância bem grande assim, em relação ao ativo. Então, toda essa análise massificada que a gente efetua aí da carteira de crédito, ela já permite para a auditoria das demonstrações contábeis um embasamento muito grande para que você possa ter um conforto, né? Conforto, no caso, seja pneu modificado ou não, mas no caso você vai ter uma segurança de realmente qual opinião você vai emitir. Nessas análises massificadas aí, a gente verifica, por exemplo, inconsistência entre a classificação de risco e o atraso nas operações. Então, só voltando também um pouquinho falando da análise massificada, quando a gente fala análise massificada, o Banco Central está cobrando que a auditoria realmente faça análise na carteira de crédito como um todo, né? Não simplesmente efetuar aí amostragem, selecionar algumas operações e testar. Não, ela pede realmente que a gente faça aí uma análise como um todo. Daí a gente vai tentar mais ou menos comentar sobre essa massificada aqui. Então, por exemplo, inconsistência entre classificação de risco e atraso nas operações, a gente consegue verificar por meio, até a gente tem efetuado esses testes, não é nem por meio da carteira de crédito, é por meio do documento 3040 do Banco Central, que contém todas as informações da carteira de crédito e é padrão, né, para todas as cooperativas. Então, a gente consegue aí padronizar, de certa forma, os testes e ter um entendimento bem bacana aí da situação da cooperativa. Então, quando a gente verifica aí se existe uma inconsistência entre classificação de risco e atraso nas operações, a gente consegue ver, por meio da carteira, todas as operações que estão em atraso e, em decorrência dos dias de atraso, a gente já consegue verificar se a classificação ela está conforme a resolução. E além dessa análise, a gente também efetua junto o cálculo já da provisão efetuada com base nessa classificação de risco, e tudo isso de toda a carteira, né? Então, a gente já consegue verificar o total de toda a carteira, por exemplo, da provisão, e já efetuar o confronto com a contabilidade e verificar, obviamente, se está conforme a classificação de risco. A gente observa também aí consistência na classificação de operações renegociadas, objeto de recuperação de prejuízo, né? A classificação de operações renegociadas, a gente verifica aí, por exemplo, na carteira da database analisada, as operações que foram renegociadas nesta database e compara aí com períodos anteriores para verificar se as operações originárias, elas estão, qual é a diferença, né, de classificação de risco, e você avalia se estiver num nível de risco, uma classificação de risco menor, você precisa averiguar o porquê que está menor, né, sendo que foi efetuada essa renegociação e tem que, de certa forma, continuar com a mesma classificação da operação originária. A gente verifica também... E aí seriam os riscos, né, adequados, inadequados, conservador, né, Roberto? Isso. E aí são a classificação que faz a partir do nosso teste, das nossas avaliações, que aí a gente tem que buscar ou não justificativa, né, dependendo da classificação ali. Se a carteira tiver tudo ok, a gente mantém, e se tiver inadequada, a gente buscar o porquê ali dessa inadequação. Isso, às vezes, principalmente quando você encontra situações pontuais, até possível verificar que existem algumas justificativas que, de certa forma, embasam, né, essas situações aí que estejam divergentes. Mas quando é às vezes, uma situação aí de uma divergência
generalizada, a gente realmente precisa investigar, porque pode estar acontecendo aí um erro de critério, pode não estar seguindo a política de crédito e muito menos a resolução, né? E aí implica até o reajuste patrimonial, né, que falam, porque se a classificação está errada, a provisão está errada, então vai implicar em coisas mais graves que só a classificação. O Henrique perguntou, Roberto, se é a resolução 2682. 2682, isso, 2682 ou 2882, agora de cabeça, até no final da apresentação, a gente até colocou algumas... 2682 de 99. Ah, isso. Então é isso. A Rosângela confirmou aqui também. Ah, isso ótimo, mesmo. Perfeito. Só comentando, né, que veja todas essas análises aí para a gente fazer o planejamento da auditoria contábil, né, o quanto que contribui, né, e lá, quando a gente fala de operação de crédito, a gente vai fazer o confronto, né, com o saldo contábil, vai avaliar a provisão ali, se está conforme, né, então, é muita informação, né, que vai servir ali como base para a gente realizar esse planejamento. Exatamente. Se a gente efetua essa análise massificada e já observa que existe divergência entre o atraso nas operações com a classificação de risco, de certa forma, a gente vai acabar encontrando uma divergência até grande nas provisões. E se a gente observa essas divergências e essas inconsistências, na hora de planejar já a auditoria contábil, essa já vai ser realmente um risco muito grande. Então, a gente já inicia a auditoria contábil de olho nas operações de crédito e verifica já entre a database da auditoria cooperativa e a auditoria das demonstrações se houve as devidas regularizações, né? Então, já realmente é uma situação aí bem relevante E caso a gente efetue todas as análises massificadas da carteira de crédito e não identifique inconsistência, no momento de planejar, obviamente que a gente, na database 31 de dezembro, alguns testes acabam sendo realizados, mas a gente com certeza considera e muito o que nós efetuamos aí na auditoria cooperativa. E, bom, continuando aqui, tem mais alguns itens aqui das análises massificadas. Então, a gente verifica também, deixa eu voltar aqui, a gente verifica também, né, operações com características de congelamento de saldo devedor. Então, a gente também observa aí em mais de uma database, e se a gente observa aí que existe um saldo de um associado que, de repente, não muda, a gente também investiga, às vezes pode acontecer, dependendo da classificação de risco, mas dependendo de como estiver a classificação e o saldo esteja sempre igual desse associado, você também identifica e verifica junto às pessoas envolvidas o motivo, né, o que está acontecendo. A gente verifica também nessa análise massificada se existe várias renovações de um associado que você, de repente, identifique como anormal, você também já aponta, já considera lá junto às pessoas envolvidas que pode ter algum problema e já busca justificativas, né? E no caso de não ocorrerem aí essas devidas justificativas, a gente já está falando de um ponto bem relevante aí para levantar na auditoria cooperativa. A regra de arrasto, né? A gente também observa aí do mesmo associado, várias operações do mesmo associado, a gente também observa que se as classificações estiverem diferentes, divergentes, você também tem que investigar para identificar aí alguma possível inconsistência. Concessão de crédito em condições atípicas, ou alguém comentou alguma coisa? Isso para a situação onde é o mesmo associado, né, Roberto? Isso, porque tem várias operações, e se você observa que dessas várias operações, as classificações elas estão divergentes, já é uma situação que você precisa investigar. Por que esse associado tem várias operações de crédito e cada operação aí tem uma classificação, de repente tem várias aí com atrasos, de repente classificação aí C, D, e a gente observa lá uma com classificação A, né? Então, às vezes pode ter algumas peculiaridades aí, como
às vezes a cooperativa oferece vários empréstimos e com consignação e sem consignação. Aí, de repente, essas em atraso estão sem consignação e essa última foi consignado. Então, se a política de crédito tiver essa previsão, se pode até avaliar, aceitar como adequado, mas tudo isso você observando, né, o que diz a norma, para verificar aí porque daí a gente verifica se está cumprindo com a política e, de certa forma, a gente tem que analisar também se a política está cumprindo com... Quando é uma política aí, quando é uma cooperativa afiliada, a política de crédito, ela tem aí um nível de segurança maior, mas, às vezes, quando a cooperativa ela não é filiada a nenhuma central, muitas vezes essa situação que consta na política de crédito tem que ser também observada, ver se está conforme manda a resolução do Banco Central. Tem uma análise que a gente efetuou aqui também, concessão de crédito em condições atípicas, que aqui a gente verifica tanto na massificada como também a gente verifica nas análises individuais, né? Se a gente observa, por exemplo, no documento 3040, aí comentando, né, dos benefícios de trabalhar com o 3040, existe lá em caractere especial, você consegue verificar as partes relacionadas, que daí são operações com diretores, conselheiros, pessoas envolvidas aí na gestão da cooperativa, e de repente você observa, sem selecionar esse dossiê para análise individualizada, mas você já consegue observar, diante dessa operação, se a taxa de juros ela está conforme a política de crédito, se quem deveria, né, se as alçadas de aprovação foram respeitadas, que de repente as alçadas previstas na política de crédito, para essa parte relacionada não foi. Então, você já teria um apontamento aí de concessão de crédito em condições atípicas para membros de órgãos estatutários. Então, é uma situação também que, se a gente observa que existe, a gente já fica aí preocupado com essa parte de gestão, né? Pode estar ocorrendo aí uma sinalização aí de fraude e tudo mais. E as provisões constituídas, né? Eu comentei no slide anterior, você faz toda aquela análise de classificação de risco, dias de atraso, as provisões também já consegue efetuar aí o cálculo de toda a carteira e já confrontar, né, com as informações de classificação e também com a contabilidade. Na verdade, o 3040, né, Roberto, ele é praticamente a carteira de crédito, né, aquela carteira de operação de crédito ali, só que de uma forma mais detalhada, ela traz mais informações que a que geralmente a gente tem ali para operações de crédito. Então, isso é bastante... Realmente é muita informação. Tem algumas cooperativas que elas possuem uma carteira de crédito muito analítica, praticamente com quase todas as informações que constam no 3040. Porém, tem muitas cooperativas que, às vezes, elas não oferecem na carteira de crédito nem informação de dias de atraso, classificação de risco, às vezes é só informação de qual operação consta lá, qual foi a data do contrato, às vezes nem isso, às vezes nem a data de início do contrato contém. Então, acaba sendo, se você padroniza essas análises só com a carteira de crédito, às vezes você pega aí uma cooperativa com um relatório muito simples e daí você não está preparado para efetuar, como no caso você vai estar se utilizar o 3040, né, que daí você já consegue elaborar aí ter uma estrutura, já um padrão. Isso, a única crítica que eu tenho desse 3040 é que ele duplica a informação, não sei se é só no que eu trabalho aqui, mas aí você tem que tratar aquele 3040, né, para poder tirar essas informações duplicadas. Eu não sei se as demais aí fazem isso também. Tem. Aí tem algumas informações aí quando a gente trata com associados duplicados, se tiver alguma situação aí de contratos duplicados, até a gente utiliza, tem um recurso, por exemplo, lá do Excel, valores duplicados, você já seleciona lá a coluna e já consegue tratar, né, pegar... Muitas vezes são informações normais que constam mesmo no 3040, mas que você precisa identificar até para não cometer equívocos aí na hora de interpretar. É bem isso mesmo. Então aqui, bom, então a gente já passou aí por toda essa análise massificada de toda a carteira de crédito, e além disso ainda, em cima das operações de crédito, a gente seleciona várias operações e pede toda a documentação, né, o dossiê com a documentação aí documentação básicas da própria cooperativa que vem de sistema, né, às vezes um extrato,
aí analisa o contrato, os documentos pessoais, documento de avalista, declaração de renda, e toda essa documentação que a gente recebe, a gente verifica junto à política de crédito, para ver se a política está sendo cumprida, né? Se as alçadas estão sendo respeitadas e tudo mais. Então, tem até de verificar a adequada segregação de funções, de modo a evitar conflito de interesses, verificar, né, quem aprovou. Às vezes, dependendo da operação, são várias aprovações que você possui aí dentro da cooperativa. Então, se verifica aí os cadastros dos tomadores, dos garantidores, se verifica junto à ficha de cadastro que você vai solicitar, se todas as informações importantes constam lá, os critérios de seletividade, capacidade de pagamento dos tomadores e dos seus garantidores, suficiência, liquidez das garantias, diversificação do risco de crédito, as alçadas de aprovação, né, que eu tinha já comentado anteriormente, as garantias formalizadas, avaliadas de acordo com os níveis estabelecidos na política de crédito da cooperativa. Às vezes, dependendo do tamanho da cooperativa, a maior parte das operações, elas vão aí prever alguma garantia, um avalista, principalmente, e bem importante que quando essa operação, né, dentro da política de crédito, tiver a previsão de avalista, então, importante verificar se a documentação, esses avalistas constam corretamente, às vezes verificar se existem concessões de crédito sem constituição de um título adequado que representa a dívida, políticas e procedimentos. Pode falar. Eu particularmente, Roberto, eu acredito que é o teste mais importante assim dessa análise que a gente faz, porque ali você está analisando, né, se o tomador ele tem como honrar com o empréstimo que ele está tomando, né? Então, eu acho que é uma das análises mais importantes que a gente faz aí nessa carteira de operação conforme a auditoria de cooperativa. Com certeza. Quando você pega aí uma cooperativa que opera só com crédito consignado, é uma situação, mas quando você já efetua análise aí numa cooperativa maior, que tem aí uma diversificação muito maior, essa parte aí da documentação dos avalistas é realmente bem importante e às vezes a gente não pode deixar passar, porque essa parte assim de dossiês, por às vezes algumas inconsistências simples, sabe, às vezes um documento pessoal, às vezes um documento próprio assim que tira do sistema, que tem que constar no dossiê, mas a gente pode pegar aí situações realmente bem graves relacionadas aí a garantias, avalistas e tudo mais. E a mesma situação, né, se a gente considera essa análise individualizada, se a gente verifica vários dossiês sem documentos importantes, a gente já pode verificar aí um risco bem grande para o planejamento do trabalho e realmente ficar bem preocupado por mais que às vezes a análise massificada a gente não tenha identificado aí apontamentos, se nessa análise individualizada a gente efetua aí um apontamento vários dossiês de uma forma aí bem relevante, já precisamos aí ficar com ligar o sinal de alerta, né? Alguns comentários aqui, né? A Rosângela, ela comentou que para quem faz só auditoria das demonstrações da cooperativa, né, é importante conhecer os achados da auditoria cooperativa, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, para quem faz apenas auditoria das demonstrações contábeis, é imprescindível que solicite o último relatório da auditoria cooperativa e o plano de ação. O plano de ação a gente vai comentar mais para frente e tem que realmente acompanhar o cumprimento desse plano de ação, verificar se todos os apontamentos constam no documento, se os conselhos estão cientes, realmente bem importante. Tem uma perguntinha do Moacir Júnior. Ele pergunta se a gente sentiu, se houve um aumento de risco de crédito para as cooperativas com a pandemia, se houve alguma lei federal para reduzir os juros de crédito aos cooperados. O que consta aí nessa auditoria cooperativa de 2021, tem alguns itens aí que eles pedem para a gente avaliar. A resolução de cabeça eu não tô lembrando, a resolução que saiu ano passado aí do Banco Central referente a renegociações que envolvem
essa situação de pandemia, né? De certa forma, renegociações que envolvem operações que foram afetadas pela pandemia, e já é uma situação que você já observa no próprio documento 3040, tem um caractere especial lá, a numeração de cabeça, não lembro, talvez 22, 23, que é justamente para essas operações que foram renegociadas de acordo com essa resolução emitida pelo Banco Central. E para essas situações aí, a cooperativa ela precisa ter aí procedimentos, precisa demonstrar como é que está tratando dentro dessas operações. Mas se de repente alguém pegou na prática aí alguma situações como operações cujo risco aí aumentou em decorrência da pandemia, se de repente aí quiser aproveitar e comentar, fique aí à vontade também. Eu aqui, a que eu estou fazendo, ela é consignado, né? Então é mais tranquilo, e eu não peguei nenhum caso assim com relação à pandemia. Eu confesso também que não, nas análises aqui que eu efetuei nas nossas cooperativas, eu também não encontrei aí nenhuma situação de impacto em renegociações aí que foram efetuadas decorrentes da pandemia. Mas tem todo esse procedimento, como eu comentei, se no 3040 você observar lá que existem essas operações, essas renegociações decorrentes dessa resolução que saiu do Banco Central, inclusive tem que responder essas perguntas do Banco Central e solicitar aí se foi incluído na política, quais os procedimentos, tem que ter um monitoramento dessas operações. E eu estava voltando aqui só para finalizar essas análises aqui individualizadas, a gente verifica também os critérios para classificação de risco dos tomadores, se eles estão consistentes e verificáveis, e além da classificação de risco dos tomadores, é diferente das operações, né? Às vezes o tomador ele tem uma classificação de risco tal e a operação dele tem outra classificação. Então você observa tanto a do tomador, por toda a documentação de cadastro que você vai verificar nos dossiês e a classificação, né, de risco das operações, né, conforme aí dias de atraso e tudo mais. Risco de contraparte, né, o risco de possibilidade de não cumprimento dessas obrigações por parte de intermediadora ou de conveniente de operações de crédito, se avaliado, mitigado, se existe aí, está previsto na política de crédito. E, bom, agora a gente finalizou aqui essa situação aí das análises massificadas e das análises individualizadas. Se alguém quiser ir complementar com alguma situação, quiser tirar alguma dúvida ou fazer aí algum questionamento, antes da gente partir aí para o próximo. Então, a Fernanda só comentou aqui, Roberto, que a auditoria cooperativa é para os fortes, né? Porque é muitas análises aí, e realmente é bem puxado. Mas a Fernanda, ela tem perfil que adora auditoria cooperativa. Quem conhece ela sabe que é o perfil dela, esse tipo aí de auditoria com 100 e poucas análises. Isso não tem... E o Felipe, ele comentou aqui, resolução 4803. Isso, exatamente. Obrigado aí, Felipe. Felipe Costa. Então, agora, partindo aí, depois que a gente efetua aí as análises massificadas, individualizadas, a gente entra aí na parte de sistemas e relatórios de gestão do crédito. Aí a gente avalia aí todas as políticas, manuais, procedimentos, controles da cooperativa que envolvem aí a gestão do risco de crédito. E uma das situações aí que a gente já comenta sempre é parte aí de atualização, como é que é a parte aí de monitoramento perante reuniões, né, de conselhos e tudo mais. Os indicadores utilizados pela cooperativa, né, para a gestão do risco de crédito, se eles refletem a realidade, possibilitando a determinação do risco incorrido. A gente verifica o que a cooperativa usa, né, de relatórios para efetuar esse acompanhamento, e caso não tenha, já é uma preocupação, né, porque tem que ter esse acompanhamento, independente do tamanho da cooperativa. Então, quando já não possui esse controle, já é também um sinal aí de alerta. E com base aí, além desses indicadores,
fazem parte, né, de vários relatórios, e esses relatórios, eles precisam fornecer à administração uma visualização satisfatória de toda essa situação de gerenciamento do risco, e se eles são efetivamente usados, né? Depois a gente vai verificar mais para frente, faz aí acompanhamento das atas de reunião, e a gente observa como é que está aí esse acompanhamento, o que eles utilizam aí de documentação para analisar. Algum comentário aí, Ricardo, que você queira fazer aí desse tópico? Na realidade, pensando já na auditoria contábil, né, no planejamento, né, dessas análises, a gente vê ali quem são os responsáveis ali, né, da administração, governança. A gente tem que atender a norma, né, da NBCTA de comunicação com a governança, né? Isso. Então a gente vai ter ali já feito uma análise, né, vai ter todo o processo desenhado ali para colocar no planejamento. Com certeza. E esse aqui é um dos itens que a gente estava comentando, mesmo que a empresa não faça auditoria cooperativa, faça só auditoria das demonstrações contábeis, não só pedir o relatório da auditoria cooperativa, mas é muito importante a gente acompanhar como é que está a regularização dos apontamentos da auditoria cooperativa, e a gente tem verificado também aí nas avaliações nas métricas, nos escopos, que cada vez mais o Banco Central está cobrando que a gente realmente verifique não apenas o preenchimento do plano de ação, mas verifique se realmente a ação está sendo tomada e o apontamento efetivamente está sendo regularizado. É muito comum a gente verificar, às vezes só incluir no plano de ação, mudar o prazo, às vezes está o prazo para o final de semestre e vai lá e muda para o final do ano. Tudo bem, pode até acontecer, mas precisa de uma justificativa, e a gente analisa e vê se a justificativa é plausível, se foi discutido em reunião de diretoria e tudo mais. Então, a gente verifica primeiro se existe, a gente verifica se esse plano ele foi aprovado pelo Conselho de Administração, se não tiver o Conselho pela diretoria, o Conselho Fiscal, pelo menos, tem que tomar ciência desse plano, do que está sendo efetuado, e o mais importante, se existem apontamentos de auditorias prévias, pendentes de tratamento. Então, se você já verifica aí que tem apontamentos da auditoria cooperativa do ano anterior, de anos anteriores, tem algumas situações aí pontuais que até justificam, que às vezes, dependendo da justificativa, você naturalmente vai aceitar, mas se já é um apontamento de auditoria de anos anteriores, realmente você já tem que ficar bem antenado da forma como você vai mencionar para informar para o Banco Central e até mesmo para a auditoria contábil, né? Você já vê aí uma consistência que você pode também ficar esperto na hora de formalizar. Atuação dos conselhos fiscal e de administração e da diretoria, a gente efetua aí a leitura das atas dos últimos 12 meses. É bem comum a gente não verificar essa reunião mensal, né, de conselhos, de diretoria, mas todos realmente, tanto o conselho de administração como o fiscal, diretoria, reunião mínimo uma vez por mês. Os relatórios, né, utilizados nas reuniões, não adianta simplesmente preencher lá a ata e assinar e pronto, está formalizado. Não, a gente verifica, primeiro que o próprio estatuto, ele já prevê quais são os assuntos que os conselhos e a diretoria precisam discutir mensalmente, e além de discutir, né, todos esses assuntos, eles precisam demonstrar que realmente os relatórios existem. Então, para o acompanhamento aí dos limites operacionais, acompanhamento aí de receita, despesa, novos associados, algumas exceções aí que porventura precisa ser discutido. Então, além de analisar a informação da ata, o relatório que dá esse suporte. E, Roberto, aqui sim, né, a gente vai ter todas as análises necessárias ali para
para conseguir atender à norma de comunicação com a governança, né? Porque você vai ter ali a atuação do conselho, administração e diretoria. Então, a auditoria cooperativa, por ser bem detalhada, né, ela vai te fornecer essas informações que vão te ajudar lá na elaboração do planejamento. Acho que o Marcos ia complementar com alguma coisa aí. Na verdade, eu ia falar da importância da independência entre eles, né? Entre o conselho fiscal, o conselho administrativo e a diretoria, porque esses conselhos, eles analisam os relatórios que são fornecidos pela diretoria. Então, a diretoria gera ali durante o mês, né, ali suas atividades, e esses relatórios, eles têm que ser apresentados aos conselhos para avaliação, né? Para passar por uma inspeção para ver as informações. Isso, e além da independência, tem que existir também uma interação. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal é bem comum, e na verdade o correto, o Conselho Fiscal solicitar análise, solicitar documentação, por exemplo, para a diretoria, e a diretoria precisa atender. Então, uma das situações que a gente também precisa verificar é se existe essa interação, porque existem, inclusive, conselhos aí que efetuam testes para averiguar aí como é que está a situação da cooperativa. E muitos desses testes, eles solicitam, né, às vezes para a diretoria, ou às vezes solicitam apenas informações para que sejam efetuadas. Então, tem a independência e a interação também, para realmente contribuir com a gestão da cooperativa. Estrutura de gerenciamento contínuo de risco, aqui a gente já verifica, a gente fez o monitoramento dos níveis de liquidez, já com base em todos esses relatórios elaborados pela cooperativa, tem que ter esse acompanhamento, também relatórios aí de controles internos, relatórios internos da cooperativa que tem todo esse, tem subsídios aí para as políticas manuais. E a gente verifica também o estoque adequado de ativos líquidos que possam ser prontamente convertidos em caixa para honrar as obrigações. Isso aqui também a gente efetua com base aí nas informações contábeis, verifica aí como é que está o ativo, o passivo, o que ela consegue reverter aí de dinheiro para cumprir com as suas obrigações. Então, aí até mais junto aí com as análises que a gente efetua lá no início, né, da situação econômica financeira, mais ou menos aqui também se enquadra como é que consta, né, se todas as obrigações elas vão ser, no caso, honradas, né. E é isso. E o último aqui no escopo 208, né, a gente tem aqui prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aqui existem, um escopo específico, né, só para essa análise, várias análises que o Banco Central pede para fazer em cima da política institucional de PLD, verificar aí controles internos que a cooperativa, porventura, possui para que possa identificar operações, para analisar e depois da análise decidir se comunica ou não para o COAF. Tudo isso também a gente tem que efetuar aí de análise, e junto com outros relatórios também que a resolução do Banco Central determina que a cooperativa formalize com fins de todas essas análises envolvendo lavagem de dinheiro. E tudo isso contribui, porque no planejamento da auditoria, a gente precisa ficar de olho também nessa resolução do CFC, 1530 de 2017, que obriga a gente, como auditor, possuir aí um planejamento, né, em cima dos trabalhos, para que possa identificar situações e analisar, né, para decidir se comunica ou não para o COAF. Sobre isso aí, você tem algum complemento, Ricardo? Não, Roberto, pode dar sequência. E aí, Roberto, a gente pode até falar da importância também de frisar que, tanto nas operações de crédito, né, quanto na prevenção de lavagem de dinheiro e terrorismo e financiamento ao terrorismo, que eles sempre têm que estarem
como se diz, fazendo cursos, né, sobre esses assuntos. Sim. É uma das situações que a gente precisa formalizar realmente é sobre os treinamentos, exatamente isso. O comentário, Roberto, que com relação ao que você comentou ali, né, que a gente tem que ter no nosso planejamento, né, uma situação que a gente pegou na revisão pelos pares, né, que até foi alguns apontamentos que a gente fez nos clientes que a gente fez a revisão aqui, né, que faltou esse item no planejamento e no caso o PRE está cobrando, né? Então isso só seria esse o comentário. Exatamente. Então tá bom, agora vai ser até um pouco mais rápido, porque aqui é só para a gente, de certa forma, conseguir demonstrar aí para vocês que tudo que a gente pega de informação aí na auditoria cooperativa contribui para a gente formalizar aí no planejamento. Eu iniciei aqui pela NBCTA 250, né? A gente precisa formalizar nosso planejamento, as considerações de leis e regulamentos. A gente precisa de evidências da auditoria apropriada e suficiente no que se refere à conformidade com as disposições das leis e regulamentos. E aqui até eu coloquei aí algumas, essa aqui são algumas das resoluções do Banco Central, tem até aqui uma lei que eu coloquei no meio, que a gente verifica se a cooperativa está cumprindo. Então, para fins aí de formalização dessa norma, a NBCTA 250, a gente já tem aí diversas informações para formalizar no planejamento de auditoria. A identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante por meio do entendimento da entidade e de seu ambiente, NBCTA 315, a gente precisa formalizar sempre no planejamento entendimento dos fatores do setor de atividade, regulamentares e outros fatores externos e relevantes, o entendimento da natureza da entidade, suas operações, estrutura societária e de governança, entendimento do ambiente de controle interno, o entendimento do processo que a entidade adota para identificar, mensurar e decidir sobre os riscos de negócios relevantes, o entendimento de como a entidade auditada respondeu aos riscos decorrentes de TI e o entendimento da função de auditoria interna. Então, realmente, aí, diversas informações que a gente obtém na auditoria cooperativa, que para fins de planejamento são excelentes. Eu queria até dar um exemplo com relação a isso, né? Falando ali da auditoria de TI, né? Que a gente tem que ter esse item no planejamento da auditoria contábil, né? E a auditoria cooperativa, a gente audita todas as políticas, né? Matriz de risco, política de tecnologia da informação, política de segurança cibernética, relatório de controles internos, né? Então, com toda essa documentação ali, a gente já consegue criar no planejamento ali, né? Vai servir ali para aquele profissional que for especialista do TI, que for fazer as análises no trabalho de encerramento, né? Ele vai ter todo esse material já analisado, né? Então, vai servir ali como evidência ali do planejamento. Exatamente. E até uma observação aqui, entendimento da função da auditoria interna, a gente sempre formaliza no planejamento, se tem ou se não tem, e mesmo que não tenha, é importante a gente colocar já no planejamento o embasamento, né, do porquê que não tem auditoria interna. Então, de certa forma, por mais que não tenha, a necessidade de formalizar no planejamento o item, ele é relevante também. E por fim aqui, da NBCTA 300, né, que estabeleceu uma estratégia global de auditoria definindo o alcance, a época e a direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria, com a descrição de natureza, época e extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco, conforme estabelecido na NBCTA 315, justamente aí sobre o que a gente comentou no slide anterior. E é isso. Agradecemos aí a presença de todos. Realmente o nosso objetivo era realmente fazer aí uma relação entre a auditoria cooperativa e o planejamento. A gente espera aí ter contribuído de alguma forma. Está aqui o nosso contato. Se alguém aí precisar de alguma coisa, fique à vontade. E aí, é isso. Se alguém aí tiver algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento, estamos à disposição. Parabéns, ótima apresentação aí, pessoal. Obrigado, parabéns. Valeu aí, O Jones. Henrique comentou aqui, Roberto, que sobre
a avaliação dos riscos foi comentada na segunda, né? Acho que Isso. está falando do curso, né? Do Foi, treinamento. foi sim, Legal. com certeza. É isso E aí. depois desse treinamento de hoje e dessa palestra suas aí, o pessoal vai ter que ficar mais confortável para fazer auditoria contábil, né, nas cooperativas, porque Certeza. dá uma base Que- muito grande para o pessoal que está fazendo só auditoria a contábil, né, que é final de ano. Isso. Com certeza, quem fizer aí auditoria contábil e participou da auditoria cooperativa vai ter muita facilidade para efetuar os testes, com certeza. Acho que é isso, né, Roberto? Acho que estou perguntando ali se é gravada, né, a reunião, mas é gravada sim. Para quem quiser assistir depois, novamente. Isso, é gravado sim. Vai ficar gravado, né? Isso. Então, gente, voltei aqui no finalzinho. Muito boa a apresentação de vocês, Ricardo, Roberto. Muito Obrigado. engrandecedora. Obrigado. Lembrando, sim, o evento será gravado e a gravação vai ser colocada no YouTube. Então, lembrem de ir lá, curtir o vídeo, compartilhar com a família. E também será postado nas redes sociais da Russell. Então, gente, muito obrigada pela apresentação, pelo evento. Agradeço muito a todos. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.